Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez entrego ao Senhor esta mensagem e, Pai, eu peço que o Senhor seja glorificado e ajuda-nos a compreender a importância. Pai, um assunto que eu pessoalmente não tenho ouvido muitas pregações sobre isto, mas peço e eu confio que o Senhor está direcionando para a Tua glória. Continue edificando a Tua igreja, que cada membro, cada junta, Pai, podemos fazer a nossa parte para que o Teu corpo seja edificado para a honra e glória do Senhor. Pai, o Senhor é digno de nossas vidas. Pai, eu Te amo, nós Te amamos, Te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, muito obrigado. Eu estava orando e pedindo a Deus direcionamento e por algum motivo Ele me direcionou por um caminho, e pensando sobre as juntas, sobre a forma que o corpo funciona. Muitas vezes, quando nós temos dores no corpo, muitas vezes é por causa de inflamação, algo que eu tenho descoberto recentemente. Não sou médico, não tento sequer ser médico, mas em momentos, uma inflamação faz com que as articulações tenham dor. Fica aquela, difícil. Tem pessoas que passam por artrite, e é basicamente uma inflamação, dor de coluna. Muitas vezes o nervo algo inflamado e, rapaz. E aí quando percebemos, de repente é necessário tratar da inflamação e as coisas começam a sentir um pouco melhor. Eu gostaria agora de convidar os irmãos com este tema em mente a uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, também para uma igreja preciosíssima, e nós até no capítulo 18 encontramos ele indo para estabelecer aquela igreja, a igreja em Corinto. Gostaria que os irmãos me acompanhassem a 1 Coríntios, capítulo 3, e eu gostaria de ler 3 versículos, e logo depois apresentar o nosso assunto, hoje de manhã. 1 Coríntios, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 ao 3, obrigado, Esteu, onde a Bíblia diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, qual é essa palavra? Inveja. Inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Tempos atrás, eu trouxe essa mensagem à nossa igreja, e deparando aqui com o fato de que um pecado que é detrimental ao corpo de Cristo, seria esta de inveja. Você fala: pastor, o senhor conhece ou alguém que tenha? Para ser sincero, como eu procuro sempre ser, em momentos, eu já tenho me pego. Você fala: pastor, mas eu não tenho inveja. Inveja é aquela coisa feia, aquela coisa que... Mas espera aí, a inveja pode ser tão simples quanto você ficar triste quando ver alguém receber algo, e aí você fica triste porque na verdade quem deveria ter ganho, ou quem Deus deveria ter abençoado, era mim. Isso é errado e é pecado. A definição, se fôssemos definir a inveja na definição mais simples da palavra, seria querer algo que pertence ao outro. De acordo com o site significados.com, inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro.
É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho, da prosperidade alheia. A pessoa que está sendo consumida por inveja se torna até uma pessoa irracional. Tome, por exemplo, e eu vou trazer vários exemplos bíblicos para a gente entender. E eu espero que você não desliga hoje, antes de chegarmos ao final do assunto. Por quê? Na simplicidade, por exemplo, eu também tenho problema com orgulho. Alguém fala, pastor, mas eu não tenho problema com orgulho. Não tem? Sério? Todos nós temos. Não, pastor, eu não sou uma pessoa irada. Olha, irmão, eu acho que o irmão deve considerar. Talvez o irmão tenha um pouco de problema com... Não, pastor, eu não tenho, eu não sou. Graças a Deus não sou. Irmão, só ora. Pastor, estou dizendo, eu não tenho problema com ira. Irmão, eu só quero que você ore. Pastor, já falei, eu não tenho. Opa. E esses pecadinhos, que na verdade, não cuidadas, se tornam pedras de tropeço em nossas vidas. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis capítulo 30 e o versículo 1. Percebemos aqui um dos patriarcas. E eu creio que todos aqui hoje pela manhã conhecem a história de Jacó, né? Jacó, ele teve duas esposas. Nós temos Raquel, que era a sua segunda esposa, porém a sua preferida. E temos Lia, que era a sua primeira esposa, porém a que era fértil. Deus abençoou e Lia, Deus abriu a sua madre e ela gerou vários filhos. Nós temos então aqui no capítulo 30, versículo 1, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o quê? Inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos, senão o quê? Morro. Olha só que interessante, dá-me filhos. Como se Jacó tivesse a capacidade de abrir a madre de Raquel. Amado, nós sabemos quem tem esse poder de abrir ou fechar a madre é quem? Deus, somente Deus. Não há outro que tenha a capacidade de abrir a madre. Como eu tenho visto pessoas que gostariam de receber algo, mas por não receberem, quando vem outro recebendo, eles então ficam com inveja do outro. Percebemos aqui que a atitude de Raquel foi uma de inveja. Não apenas Raquel teve inveja de sua irmã, nós percebemos que até para o nosso Salvador Jesus Cristo, a razão que ele foi entregue, nota comigo, Mateus capítulo 27, Pilatos reconheceu o motivo em que os judeus, os religiosos, haviam entregado Jesus. Nota Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, do versículo 11 ao 18, a Bíblia diz, e Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, e dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham, então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Agora nota o próximo versículo. Diz, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Amado, a razão que Pilatos reconheceu que os judeus ou os religiosos entregaram Jesus foi porque tinham inveja de Jesus. Porque inveja é pecado. Amado, inveja é algo que a maioria das pessoas conhecem bem. Quando percebemos que alguém tem certos bens materiais,
qualidades pessoais. Olha, tem talento. Vou fazer uma confissão aqui aos irmãos. O meu irmão mais velho, pastor Bob, vocês conhecem ele, né? Ele sempre era do tipo que ele estudava na escola, e aí ele chegava em casa, não estudava mais a matéria, fazia a prova e tirava 9, 10, né? Eu estudava na escola, chegava em casa, estudava em casa, estudava em casa, estudava mais em casa, e quando chegava na prova, 6,5, 7. Eu falei, mas não é possível. Eu e ele estudamos 1 ano e meio de piano. Nós dois estudamos o mesmo tempo. E o homem hoje toca o piano que é fantástico. Se eu sentar ali, não toco nada. Mas não para por aí. Eu toco violão, graças a Deus por isso, né? Toco violão, toco contrabaixo, mas parece que qualquer instrumento você coloca na mão do pastor Bob e dá um jeito de tocar. Toca banjo, toca bandolim, toca violão, toca... E o homem vai... Você fala, pastor, eu já queria ter os talentos do pastor Bob, mas sabe o que? Deus não me fez igual a ele. Deus me fez, apesar de sermos irmãos, eu bem mais bonito, graças a Deus. A voz melhor. Depois fala para ele que eu falei, viu? Mas sabe que em momentos é fácil perceber alguém com algo que nós consideraríamos como, poxa, eu queria tanto ter aquilo, e ao invés de agradecer a Deus pelo talento ou por aquilo que a pessoa, né, tem recebido de Deus, nós muitas vezes ficamos com inveja. E eu já vou adiantando aos irmãos, arruda não cura inveja ou protege, tá bom? Sabe aquela folhinha de arruda, né? Bota atrás da orelha para espantar os maus olhares, né? Não funciona. A vitória da inveja não virá por acaso, mas sim por um trabalho consciente e ativo para se livrar deste mal e terrível pecado, para que possamos nos alegrar com as coisas que foram nos dadas por Deus e nos alegrar com aqueles que se alegram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12 e versículo 15. Veja qual a instrução para nós. E Romanos capítulo 12 é um capítulo preciosíssimo e bem prático. Eu espero que você tenha o conhecimento a respeito dos assuntos tratados aqui, mas observe, eu simplesmente gostaria de olhar o versículo 15. Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Olha, eu acho lindo caminhonetes. Meu irmão tem uma caminhonete, meu pai tem uma caminhonete menor, eu tenho um Fox. Mas sabe o que? Eu acho lindo aquelas Dodge Ram. Estevão acha bonito? Rapaz, os irmãos, aquela, como se diz, essas carteiras como nossa aqui, não pode dirigir nem aquilo, né? Ei, mas é bonito. E olha, eu já dirigi lá nos Estados Unidos, porque a carteira lá serve para, né? Não é necessário uma carteira especial para dirigir. E olha, eu vou dizer uma coisa, é confortável, é uma coisa fora de sério. Mas sabe quando eu olho uma Dodge Ram, eu admiro uma Dodge Ram, mas eu não quero para mim uma Dodge Ram. Você fala, pastor, mas olha, seria muito imponente ter a capacidade, eu sei, mas não tem, financeiramente não dá. Vocês sabem quanto é o IPVA, somente o IPVA de um carro daquele? Eu nem imagino. 25, eu também desconfio que seja mais ou menos isso, 25 mil reais, eu chutaria mais ou menos em torno disso. Aí alguém chega assim e fala, pastor, graças a Deus, eu queria louvar o Senhor, Deus me deu um carro novo. Amém. Louvado seja Deus. Sabe esse Foxzinho? Ele é 19,20, um ano de fabricação dele. E eu comprei ele usado. Abaixo da tabela, bem abaixo da tabela, com apenas 3.500
quilômetros rodados. Novo, 0 bala. Rapaz, eu gosto desse Foxinho. Mas eu estava olhando, este ano o IPVA subiu quase R$600 só nesse Foxinho. Eu falei, coisa feia. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Nós podemos e devemos nos alegrar com os outros quando Deus os abençoe. Mesmo se nós não temos ainda aquilo que consideramos como dignos perante Deus, sabemos que Deus sabe exatamente onde estamos e Ele sabe qual o nosso endereço. Nada que Ele tem para você não será recebido por você, estando em obediência a Ele. Não é pecado ser tentado pela inveja, mas quando deixamos a inveja ter espaço em nossos corações, ela se torna grandemente destrutiva. Já vi pais com inveja dos filhos. Já vi. Fala, pastor, pais com inveja dos filhos? Sim. Pais com inveja dos filhos. De repente o filho tem um talento e todo mundo fala, poxa, esse moleque é bom, hein? Ah, mas não é tão bom não. Quando eu era novo, eu falava, peraí. Pais com inveja dos filhos. Já vi pastores com inveja de outros pastores. Rapaz, mas aquele parece que quando chega no lugar, mas faz 1 ano que está lá. Aqui, olha que bênção. O outro lá está 10 anos. Mas não, peraí. Deus trabalha em cada vida de forma diferente. E sabe o que? Dentro de uma igreja, Ele coloca membros diferentes. Para quê? Os irmãos perceberam o quanto esse meu dedo é diferente da minha orelha? Acho que vocês nem pararam para pensar sobre isso, né? Está vendo o quanto é diferente? Agora, de vez em quando, esse dedo é uma benção, né? Já aconteceu uma coceirinha no nariz? Já pensou, rapaz, a orelha tentar tirar uma remela é dos olhos, né? Mas é, como se diz, aquela, né? O dedinho faz bem. Aí Abel fala assim, bem do céu, que coisa feia, ok? Cada membro é de suma importância, mas cada um é diferente. E Deus trabalha na vida de cada pessoa de forma diferente. Ele quer ser Deus para cada um de nós, mas infelizmente nem sempre nós aceitamos. Esposas com inveja da amizade do marido com os filhos, maridos com inveja de sua esposa quando alguém a elogia. Olha que delícia do pão de queijo. Você acha que o pão de queijo da minha esposa é gostoso? Você tem que, dê graças ao Senhor. Membros da igreja, um com inveja do outro. Professores com inveja de outros que conversam com os seus alunos ou discípulos. Já vi pessoas invejarem os olhos, cabelos, sorrisos, dentes. Gente, é incrível, né? Quando Deus dá olhos escuros, eu acho lindo. Olhos castanhos, ok? Acho lindo. Aí a pessoa que tem olhos castanhos fala assim, nossa, mas olhos... Aí escolhe outra cor. Parece que nós como seres humanos não temos alegria na forma que Deus nos fez. Mas todos os demais olham e falam assim, nossa, que pessoa mais privilegiada. Está vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Sabe por que isso aqui? Rapaz, quando eu era mais novo, eu tentei crescer uma barba. Ficou a coisa mais ridícula do mundo. Sabe que esse moleque, quando começa... É um futebolzinho de salão de cá, outro de cá, né? É 6 de cada lado. Olha o pastor Douglas. Rapaz, mas que barba, né? Mas eu sinto que eu seria bem um pregador bem mais respeitado se eu tivesse uma barba assim. Mas sabe o que? A barba é para aqueles que podem crescer uma barba. Nem todo mundo é assim. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 10. A Bíblia apresenta que não vem sobre vós tentação senão... mas ninguém entende o que eu estou passando. Isso é mentira. Pastor, mas sabe, a minha vida é tão difícil porque ninguém nunca passou pelo que eu estou dando. Isso é mentira. Não vem sobre vós tentação senão humana. É normal. É comum. Mas quanto mais nós nos sentimos especial, em que ninguém me entende, mais nós criamos desculpa para não vencer aquela tentação. Mas Deus já disse, não vem sobre vós tentação senão humana. Seja inveja, seja ira, seja qualquer outro, é normal de ser, porém, mas Deus
Ele é fiel. E observa o que diz: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. A inveja foi o que levou o sumo sacerdote e os seus companheiros a lançarem mão dos apóstolos e os colocarem na prisão pública. Nota Atos capítulo 5, versículo 17. Atos capítulo 5 e o versículo 17. A Bíblia diz, Atos 5, 17: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Alguém se lembra do personagem do Antigo Testamento por nome José? Estão lembrados de José? Por que foi que os irmãos de José o traíram? Alguém sabe? Exatamente. Observe em Atos capítulo 5, Atos capítulo 7 e o versículo 9. Veja qual foi o testemunho de Estevão sobre isso. No versículo 9 do capítulo 7, depois, caso queira confirmar no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 37, versículo 11, diz que também foi por inveja. Aqui Estevão pregando, ele testifica: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Amado, está vendo quantas pessoas movidas por inveja e quantas coisas aconteceram por causa da inveja? Foi a inveja que levou os judeus a contradizer o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando em Antioquia da Pisídia. Atos capítulo 13, versículo 44 a 45. Atos 13, 44 e 45. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Aqui nós já encontramos o apóstolo Paulo em Tessalônica, e observe o que acontece aqui. A partir do versículo 1, vamos ir passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltavam a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo homens perversos e alvoroçaram a cidade. Nós já temos olhado que foi um pecado que afligia profundamente a igreja em Corinto. Em Filipenses capítulo 1, versículo 15, os irmãos se lembram deste livro tão precioso? Aonde Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Filipenses? Alguém se lembra? Ele estava em prisões, ou preso, não é verdade? E observa o que aconteceu quando ele estava lá. Ele faz o reconhecimento de que alguns até estavam pregando a Cristo. Nota o versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Rapaz, até uma coisa boa é possível fazer por inveja. O irmão lá está cantando, eu vou cantar também, porque eu acho que eu dou conta bem melhor do que aquele irmãozinho, né? Estava até brincando na hora do cântico, eu estava cantando, de repente
A voz fez assim, aí a Bel, ué, passando pela puberdade de novo, né? Mas pastor, eu daria conta, melhor, movido de inveja. O irmão, o pastor só dá chance para aquele irmão. Amado, que Deus ajude-nos a reconhecer nestes momentos o que é e falar, sabe o que? Eu vou me alegrar grandemente com o que está acontecendo, ao invés de dar espaço para a inveja. A inveja é uma atitude normal do homem natural. Volta comigo para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E no versículo 29, a Bíblia diz: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, e a lista continua. Aqui, em meio a esta lista de obras da carne, temos ali cheios de inveja. Gálatas capítulo 5 e versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Outra lista que o apóstolo Paulo apresenta das obras da carne, e veja bem o que ele diz ou cita aqui nesse versículo como sendo pecado. Veja, versículo 21, a primeira palavra: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Já parou para pensar o quanto a Bíblia fala sobre inveja? Incrível. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Sabe qual o comportamento de alguém assim? É o comportamento do velho homem, daquele antes de conhecer Cristo. Provérbios capítulo 14 e o versículo 30. Provérbios capítulo 14 e versículo 30. Lembra que estamos falando e até comemorando o primeiro aniversário da Igreja Batista em Macedônia, em Cássia. Amado, precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque queremos ser um corpo com as juntas bem ajustadas para a glória do Senhor. Nota Provérbios capítulo 14, versículo 30. A Bíblia diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Cientificamente comprovado que alegria, contentamento, regozijo, todos esses sentimentos e atitudes trazem vida. Fizeram um estudo que eu pessoalmente não li, mas ouvi fazer referência. Pegaram pessoas que estavam com a sua saúde debilitada, colocaram em um ambiente para assistirem filmes de comédia, okay? Antigas, nada de coisas terríveis, mas coisas simplesmente para ajudá-los a darem risadas. E enquanto eles davam risadas, começaram a perceber que iam melhorando a sua saúde. Enquanto a pessoa negativa, deprimida, invejosa, raivosa, isso afeta a nossa saúde de forma negativa. Aqui nós temos Salomão apresentando que o sentimento sadio é vida para o corpo, enquanto a inveja é a podridão para os ossos. A inveja, quando não tratada, ela acaba até destruindo a saúde física da pessoa. Agora vamos a como seria as atitudes corretas. Quais os passos então para vencermos este pecado? Em primeiro lugar, para vencer a inveja, o primeiro passo, sabe qual é?
é reconhecer a existência da mesma. Muitas vezes a inveja se inicia como um pensamento: isso não foi justo, isso não foi justo. Quem será que pensam que são? Por que eu não fui reconhecido? Ninguém tem dó de mim? Por que eles são tão abençoados e eu não sou? O cultivo da inveja no coração muitas vezes se manifesta, por exemplo, quando alguém é elogiada. A pessoa invejosa tem que falar alguma coisa para rebaixar aquela conquista. Eu me lembro quando eu tinha os meus o quê? Os meus, eu diria o quê? Uns 14 anos de idade, 13, 14. Estava começando a tocar o violão e o meu irmão começando a tocar o banjo. E eu me lembro que na época, era em 92, estava com 14 sim, 92. Nós tivemos que voltar para os Estados Unidos porque o meu pai deu 3 infartos em 4 dias e ele teve que colocar 4 pontes safenas. Então nós voltamos. Em nossa igreja lá, tinha um homem, por nome Andrews, era o sobrenome dele, Glenn Andrews, ok? O irmão Glenn Andrews, ele era músico profissional. Ele tocava, antes de conhecer Cristo, era o ganha-pão dele era músico. Ele já tocou com vários artistas famosos, contratado por eles para tocar. E ele era salvo já nessa época em que nós estávamos lá. E ele tocava o violão, tocava violino, tocava também o que eles chamam lá de steel guitar. Aqui, um instrumento bem parecido é a guitarra havaiana, mas é aquele outro, né, que eles usam em muitas músicas, mais tipo sertanejo e assim por diante. Mas ele era um excelente músico. E ele começou a ver que nós gostávamos de música. E um dia ele falou: Charles, Bob, traga os seus instrumentos e eu gostaria de tocar, eu quero ouvir você. Eu ouvi que vocês tocam. Rapaz, pensa em 2 moleques que não tocavam nada. Mas é terrível. Nós chegamos lá antes do culto, né? Uma meia hora, pegamos o violão, o Bob com o banjo. Ok, mostra para mim o que vocês tocam. Rapaz, Estevão do céu, eu olho para trás e fico com tanta vergonha daquilo. Aí, você sabe o que o brother Glenn disse? Peraí, faz isso de novo, faz de novo. Aí, nós empolgamos com isso, né? Não, faz de novo. Aí o que ele fez me chamou muita atenção. Ele viu um irmão passar. Ô irmão, faz favor, vem cá ouvir esses 2 tocando aqui, vem cá. Rapaz, dali, pelo tempo que nós estávamos lá, quase todo culto, ele fazia questão de vir mais cedo, começar a tocar. E aí nós tocávamos, ele tocava, talvez se você fizer assim, você vai poder melhorar. E ele começou a dar dicas, ajudando-nos a melhorar. Eu sou tão grato a Deus pela vida daquele homem, porque ele poderia ter dito: olha, vocês não sabem nada, quem sabe sou eu, porque na verdade eu que sou músico. Quando percebemos que Deus tem nos dado talentos, amados, que Deus nos ajuda a alegrarmos com outros, assim como Ele se alegrou. Eu não diria que nós tínhamos talento, e nem digo que até hoje eu sou um músico, mas é tão precioso quando a pessoa, ao invés de ser intimidado, ou até mesmo considera como é inferior, porque, não, em Cristo nós somos quem somos, pela graça de Deus, e nós temos tudo o que precisamos para poder ser usado por Deus, para alcançar as pessoas ao nosso redor, com os talentos que Deus tem nos dado. A inveja muitas vezes se manifesta como zombaria, zombando. Já viu que tem pessoas que acham espirituais zombar de outras? Zombar, você errou, né? Gente, olha, você fez um bom trabalho, mas você estava regendo no 3x4 e não 4x4. Percebeu, irmão Johnny? Viu o jeito que ele... peraí,
Calma. Você fala, pastor, mas quando alguém fizer isso para mim? Não se ofende, não se preocupe. Reconheça que você está fazendo. Eu espero que cada um de nós estamos fazendo o nosso melhor para a glória do Senhor. E é tão fascinante quando percebemos, espera aí, eu sou um dedinho, o irmão é uma orelha, e graças a Deus por cada um. Segundo ponto, além de é necessário reconhecer a existência da mesma, é necessário parar de culpar outros por sua inveja. Sabe que o mais fácil de fazer quando eu reconheço que eu tenho problema de inveja, mas eu não teria inveja se aquela pessoa não viesse todo domingo com uma roupa diferente. Não, peraí. Se aquela pessoa não viesse todo domingo com uma roupa diferente, eu não teria problema comigo. Não. Inveja procede, os irmãos sabem de onde? Qual é a fonte da inveja? Exatamente. A irmã fez assim. Pescaram? Vamos a Marcos, capítulo 7. E vamos ver aqui. O problema não são os outros. O problema é o nosso coração. Nota Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. E a partir do versículo 20, nós vamos ver aqui o que o nosso Salvador declara, qual a fonte, qual o lugar. Veja no versículo 20, e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amados, biblicamente sabemos que o problema não é o outro, ou a outra, ou o que aconteceu com... Não, é o problema do nosso coração. Então, em primeiro lugar, é necessário reconhecer a existência da mesma. Em segundo lugar, parar de culpar os outros pela inveja que estamos sentindo. Em terceiro lugar, nós temos um versículo muito precioso, que é João capítulo 1 e versículo 9. Alguém se lembra de cor? Diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amado, eu sou tão grato a Deus por este versículo. Por quê? Porque aqui diz que quando reconhecido e confessado, Deus, Ele perdoa e purifica. Uma quarta sugestão para aqueles que estão relutando contra isso seria: ame como Cristo nos amou. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, alguém se lembra qual é o assunto principal do capítulo 13 de Coríntios? Amar. E a Bíblia diz no versículo 4, o amor não é... Estão lembrados? O amor não é sofredor. Não, peraí, o amor é sofredor. O amor não é invejoso. É o que 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 nos diz. O amor não é. Então, quando eu estou invejando uma pessoa, isso quer dizer que, em primeiro lugar, eu não estou amando a Deus acima de tudo. E eu também tampouco estou amando o próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque o amor não é invejoso. Veja o novo mandamento que Cristo nos deu em João capítulo 13 e o versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Ele diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis.
Os irmãos perceberam, e por que Jesus declarou que era um novo mandamento? Quando resumido os 10 mandamentos em 2, como foram resumidos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que Jesus declarou aqui? Por que ele disse o novo mandamento? Não, porque ele dá um passo além. Porque ele não apenas instrui-nos a amar o outro como nós nos amamos, ele diz: eu quero que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, a nossa responsabilidade de amar o próximo como Jesus nos amou. E eu confesso que eu me amo bem mais do que amo outros. E já seria uma grande vitória se eu amasse os outros como eu amo a mim mesmo. Mas eu não me amo tanto que Jesus me amou. Amado, como cristãos, nós temos esse dever de amar os outros como Jesus nos amou. Ame como Cristo amou. Em quinto lugar, tenho apenas mais um depois deste. Seria procura andar no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, e vamos até esta referência. Gálatas capítulo 5, o versículos 24 a 26. Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26 nos diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por que o apóstolo Paulo colocaria isto logo após ter nos instruído a andarmos em espírito? E o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É porque ele sabe que é necessário que haja uma crucificação da carne, e é necessário que seja uma busca contínua para vivermos andando em espírito, para não sermos cobiçosos de vanglória. Cobiçosos de vanglória. Pô, pastor, mas eu queria somente um elogio. Não procure uma vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que Deus ajude-nos, em primeiro lugar, a reconhecer. Segundo lugar, quando acontecer, reconheça que procede do meu coração e não por causa de culpa de outra pessoa. Que Deus me ajude a confessar, que Deus me ajude a amar como Cristo nos ama, que me ajude a andar em espírito. E sexto e última recomendação seria: exercita-se em contentamento. Tem um versículo em Filipenses, vários versículos em Filipenses que me fascinam, mas este é um dos versículos, ou 2, 3 versículos. Filipenses capítulo 4, abram comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele aprendeu a contentar-se. A contentar-se. Ou seja, com fome, ele estava contente. Com abundância, ele estava contente. Tendo muito, tendo pouco, em lutas, em fome, ele reconheceu: sabe que eu tenho tudo que eu preciso, porque meu Deus
tem me dado muito mais do que eu mereço. É tão triste quando vivemos as nossas vidas pensando que mereceríamos outras coisas do que nós temos, que Deus ajuda-nos a exercitar-nos em contentamento. Tem alguns irmãos aqui que são, fortes. Eu tenho um cunhado por nome Weber. Ele é ordenado a pastor também, atualmente não está pastoreando, mas é um bom homem, Ele é um daqueles homens. Dizem que Deus criou alguns homens com a cabeça perfeita, o resto cobriu com cabelo, Amém? Gente, eu, graças a Deus, sou muito feliz. Amém, amém. Sou muito feliz que eu tenho cabelo, porque eu imagino que eu ficaria horroroso sem cabelo na cabeça. Weber, meu cunhado, uma bênção. Graças a Deus por ele, casado com minha irmã mais velha, que é, na verdade, mais nova do que eu, mas tem uma família preciosa. Mas algo que aquele homem tem, e ele está seus 49, o Weber? Deve estar com uns 49 agora. O homem tem uns bíceps, mais ou menos do tamanho da minha coxa. O homem, é verdade ou não é? Eu não estou mentindo. Uma coisa, e até nós os conhecemos antes de sermos casados, Eu o conheci treinando na academia, e aí fizemos amizade. Eu tive o privilégio de conduzi-lo a Cristo, e tem sido uma bênção. Mas sabe o que eu vi aquele homem fazer na academia? Ele chegava na academia, amava fazer barra. Ele pegava 2 anilhas de 20 quilos, amarrava na cintura, a academia parava, só para ver o homem fazer as barras. Ei, rapaz, e até hoje o homem não murcha. Tive com ele o mês passado, falei, o que você está fazendo, meu filho? O homem não murcha. Mas sabe por quê? Porque ele se exercita. É só por isso. Quando nós começamos a nos exercitar, no próximo dia, rapaz, mas dá umas dores, é desajeitado, e aí dá vontade de desistir, mas sabe o que? Quanto mais você se exercita, mais você vai se sentindo bem. Assim devemos em contentamento. Comece a cada manhã agradecido. Lembra que eu falei sobre o cabelo? É porque o homem é carequinha de tudo. É careca. Quando ele foi uma criança, ele passou por um problema de saúde, e aí o remédio que ele tomou fez o cabelo cair. E aí quando crescia só em algumas partes, aí ele raspava, por vários anos. Agora já não tem mais. Mas é por isso que eu falei, da calvície aí. Mas o que eu queria trazer com isso é que ele se exercita. E, amado, um desafio para todos nós, que nos exercitemos em contentamento. Quando o carro fura o pneu, exercita-te em contentamento. Pastor, como eu posso? Me dá uma raiva, eu já estou atrasado. Pensa, comece a agradecer. Por quê? Razão que o pneu furou. Alguém sabe por que carro fura pneu? Porque o seu carro fura pneu? Alguém sabe? Oi? Porque o pneu está ruim? Ok, pode ser que o pneu está ruim. Mas é mais genérico do que isso. Sabe por que você tem um pneu? Porque você tem um carro. Não é verdade? Não, pastor, é que estão construindo lá e jogam um monte de coisa no meio da rua. É por isso que meu carro furou o pneu. Não. Porque se você não tivesse um carro, você poderia passar ali o dia todo e o seu carro nunca furaria pneu. Então, sabe por que o seu carro fura o pneu? É porque Deus tem te abençoado com o carro. Não é verdade? Você sabe quantas pessoas, pastor, mas eu não tenho carro, só tenho uma bicicleta velha. Você sabe quantas pessoas gostariam de ter uma bicicleta e não tem uma bicicleta? Pô, pastor, nem bicicleta eu tenho. Você tem chinelo? Só tem um chinelinho velho aqui. Você sabe que existem lugares no nosso planeta que pessoas gostariam de ter um pé para poder calçar um chinelo. Amado,
Nós temos tantas bênçãos de Deus, mas se eu não tomo cuidado, em momentos este pecadinho pega o meu coração. Nossas filhas, muito grato a Deus por elas, levamos elas para a faculdade, uma boa faculdade, uma igreja maravilhosa, uma igreja que ama cantar. Canta, 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 e canta, e canta, e canta, e toca, e é lindo, maravilhoso. As nossas filhas, elas não foram permitidas cantar no coral. Elas cantam bem, não foram permitidas. Elas não foram permitidas até de tocar piano. Até a semana passada um pastor pediu para a filha mais velha tocar para o culto, né, da seminário. Muito fácil dizer, mas não é possível, elas com tanto talento, eles não estão, não, peraí, sabe que em momentos Deus, e Ele nunca se atrasa, é bom elas ficarem assim. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem um tempo, e se elas ficarem o ano inteiro sentadas não cantando, pelo menos ouvindo, elas estão aprendendo. Mas que aprenda, que todos nós aprendemos a nos exercitar com contentamento.